Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do filme Capitã Marvel, só que hoje eu vou fazer uma crítica e uma análise com spoilers. Então se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada a respeito da trama, não assistam esse vídeo. Mas se vocês já assistiram ou se vocês não ligam para spoilers, podem assistir à vontade. E sempre que eu vou fazer um vídeo com spoilers, eu fico na dúvida de qual seria a melhor forma de abordar o tema. E no Capitã Marvel, como está sendo um filme que está gerando muita controvérsia e muita polêmica, eu decidi focar o vídeo nos pontos de maior controvérsia que eu vi, não só nos comentários do meu vídeo anterior, como também com questionamentos que outras pessoas que assistiram o filme levantaram para mim no inbox, levantaram para mim pessoalmente, e etc. Então eu vou focar principalmente nesses pontos e com isso a gente vai abordando os diversos temas do filme. Então vamos lá. E pessoal, como sempre, não deixem de se inscrever no canal. Eu dei uma olhada no meu Analytics e eu reparei que ainda tem muita gente, ainda tem mais de 70% das visualizações que não são de pessoas inscritas no canal. Então se você está aqui assistindo esse vídeo, não deixe de se inscrever, que me ajuda bastante. E vale frisar também, antes de abordar o ponto a ponto, que eu fiz a enquete no vídeo anterior e a nota foi 8. A média do canal foi exatamente a mesma nota que eu dei no meu vídeo anterior. A maciça maioria de vocês gostou sim do filme. Então vamos dar uma olhada nos maiores questionamentos. Em primeiro lugar, eu coloquei os Skrulls, ou Skrulls aí, como fala em português. E foi uma das reclamações que eu vi com maior frequência o fato dessa raça alienígena ser, na verdade, os bonzinhos do filme e não os vilões, como muitas pessoas esperavam. E, na verdade, é o grande twist do filme, é que, na verdade, essa raça alienígena dos Skrulls não é tão malvada quanto a gente imaginava. E o twist é feito de uma forma até que orgânica, porque, na verdade, já dava pra gente esperar que os Krees também seriam vilões nessa história. E eu particularmente não concordo tanto assim com as reclamações, porque, primeiro, o filme se passa na década de 1990, então tem tempo suficiente ainda para eles fazerem essa virada e se tornarem os grandes vilões, possivelmente do filme 2 da Capitã Marvel ou até do Vingadores 5. E eu também não concordo com essa posição de dizer, os Skrulls são os vilões, porque como qualquer raça, como qualquer espécie, pode muito bem ter os Skrulls do mal e os Skrulls do bem, assim como os humanos podem ser o Hitler ou a Madre Teresa. Então, para mim, não faz tanto sentido ser obrigado a colocar essa raça alienígena em um quadradinho dentro de uma caixa e eles têm que ser ou os vilões ou os bonzinhos. Então, eu acho que esse filme já mostrou que pode sim existir essa dualidade, assim como a gente vê nos Krees. E não necessariamente os vilões Skrulls vão ser esses mesmos personagens que a gente viu no filme da Capitã Marvel. Pode ser outros que estavam em outro planeta, que estavam em outra região e etc. Quase 30 anos fora. Outra reclamação que eu vi muitas pessoas fazendo é que o filme não explica por que a Capitã Marvel ficou todo esse período longe da Terra. E a meu ver, o filme explica sim. É preguiça de quem assistiu o filme dizer que o filme não explica, porque ela vai embora da Terra em busca de um novo lar para os Skrulls. E não só isso, ela sai com o objetivo também de encerrar a guerra entre os Kree e os Skrulls. Então eu acho muito natural que isso leve tempo. A gente vê também, novamente analisando o mundo real, o Oriente Médio, por exemplo, tá em clima de guerra já fazem décadas. Então eu acho que 30 anos é um tempo razoável para tentar solucionar uma questão como essa. E eu acho que ela nem conseguiu solucionar essa questão, porque eu acho que esse tema vai retornar nos próximos filmes. O Ben Mendelsohn, o ator, como sempre, tá excelente no papel. Ele faz o vilão. Eu acho que eles mostraram muito cedo que ele era um vilão, que ele era um Skrull. Eu acho que eles não deram tempo suficiente para criar um mistério em volta desse personagem, porque logo que ele aparece, ele já mostra descaradamente que ele é um Skrull, que ele tá transformado, na verdade. E eu particularmente não gosto muito quando a gente, como espectador, sabe de coisas que os personagens não sabem. Por exemplo, a gente sabe dessa revelação muito antes do personagem do Nick Fury, e isso cria a percepção de que o personagem é meio idiota por não ter conseguido desvendar isso ainda. E esse filme faz isso não só uma, mas 2 vezes, como eu vou falar daqui a pouco. Então eu acho que a participação do Ben Mendelsohn foi positiva no filme,
mas eu acho que essa revelação desse twist foi desnecessária e eu acho que foi feito muito cedo. Jude Law, essa é outra revelação que eu falei que também foi bem telegrafada desde o início do filme, é o fato de que o personagem do Jude Law, que tá muito bem no filme também, na verdade era um vilão e na verdade ele estava usando a Capitã Marvel para algum objetivo maior. Isso fica ainda mais óbvio quando a gente vê que ele tá andando com os Minions do Ronan em Guardiões da Galáxia. Então é muito fácil fazer a associação de que ele na verdade vai ser um vilão no filme. E eu gostei bastante das interações entre ele e a Brie Larson, entre ele e a Capitã Marvel, e eu acho que no final foi um momento bem interessante, que eu acho que muitas pessoas vão questionar o fato de não ter tido uma luta épica entre os dois no final, porque pra quem não viu ainda, eu vou explicar rapidamente a cena. Chega num momento que o personagem do Jude Law, ele já foi revelado como vilão, ele já foi derrotado, e ele começa a intimar a Capitã Marvel, a Carol Danvers, pra uma luta mano a mano sem usar poderes. E é mais do que esperado já no decorrer do filme que essa luta vai acontecer, porque a gente vê ele desafiando ela a derrotar ele desde o começo do filme. Mas ela não cai nessa artimanha dele, não cai nessa armadilha e simplesmente dá um blaster ali na cara dele e derrota ele facilmente. Então, como eu falei, eu achei um momento excelente em termos narrativos, mas eu sei que muitas pessoas vão questionar o fato do filme não ter terminado com uma luta épica entre esses dois, porque foi algo que foi sedimentado no início do filme. O flirting, esse com certeza vai ser o assunto mais debatido nesse sentido, de pessoas criticando, de pessoas zoando, falando que o filme é ruim por causa disso, e o flirting na verdade é o gatinho que aparece no decorrer do filme todo. O gatinho se chama Goose, que é um personagem do filme Top Gun, que tem muitas coisas em comum com esse filme também, então foi uma homenagem mais do que cabível. E muitas pessoas podem criticar o gatinho super poderoso que aparece no decorrer do filme, mas com certeza o momento mais questionável, o momento que mais vai gerar polêmica é o fato de que o Nick Fury perde o olho pra esse gatinho. O gatinho dá uma arranhada de nada no olho dele, e esse arranhão aparentemente vai infeccionando, e ele acaba perdendo o olho em decorrência disso. E eu acho que a Marvel queria dar alguma companhia pro momento da dancinha do Guardiões da Galáxia, porque com certeza as pessoas vão colocar essas duas cenas no mesmo patamar. E eu concordo que foi uma decisão bastante questionável a gente pegar um dos maiores mistérios aí do universo Marvel, que é como o Nick Fury perdeu o olho, e colocar a responsabilidade num gatinho, mas se a gente analisar no escopo do filme, faz sentido sim. Primeiro porque não é um gato, é um Flerken, e ele é um ser extremamente poderoso e extremamente perigoso, como a gente vê em alguns momentos no filme. Ele é muito mais forte do que os Kree, por exemplo, e ele consegue não só tocar uma joia do infinito, como consegue guardar uma joia do infinito dentro dele. O gato engole o Tesseract e fica com o Tesseract dentro dele, a gente não sabe por quanto tempo. E eu vi muitas pessoas reclamando também do fato do Nick Fury ter que inventar uma história pra explicar por que ele perdeu o olho, mas eu acho que isso faz total sentido com o personagem dele, e ele pode não estar escondendo a história por vergonha do que aconteceu com ele, e sim pra proteger a identidade do gato, porque ele sempre escondeu, como o próprio Tony Stark diz, os segredos do Nick Fury têm seus próprios segredos, então eu acho que ele não quer também revelar que aquela criatura que está do lado dele o dia inteiro ali na sala é uma das criaturas mais poderosas da Terra. E eu acho que isso cria também uma dinâmica muito legal, porque você imagina o Nick Fury trabalhando ali o dia inteiro ao lado do gato que tirou o olho dele e ao lado de uma criatura que está com uma fonte de energia praticamente interminável dentro dele também. Então eu acho que essas motivações do Nick Fury vão ser mais explicadas em outros filmes, e eu realmente espero que eles abordem um pouquinho mais a fundo essa história. Olha pessoal, eu admito que eu não consegui identificar muito bem o que aconteceu com o Tesseract nesse filme. Pra mim foi completamente dispensável, não precisava estar no filme, porque eu acho que a história das Joias do Infinito já foram perfeitamente amarradas no filme Guerra Infinita. Então acho que trazer essa joia foi completamente desnecessário nesse filme da Capitã Marvel, além de confundir o espectador, porque pelo menos na minha memória o Tesseract é perdido no mar no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, e é recuperado depois pelo pai do Tony Stark,
e desde então ele tá em posse da SHIELD até que ele desperta ali no filme dos Vingadores. E esse filme tá no meio desses dois, então eu realmente não sei em que momento a Marvel conseguiu colocar as mãos no Tesseract, e eu acho que mesmo que eles expliquem isso, vai ser uma explicação desnecessária porque acaba não adicionando muita coisa ao filme. Então se vocês têm alguma explicação um pouquinho mais razoável do que essa, digam aqui nos comentários, porque eu sinceramente não gostei de ver o Tesseract aparecendo nesse filme, porque também já é uma das joias do infinito mais desgastadas e a que mais foi mostrada no decorrer dos filmes. A cena pós-crédito. A primeira cena pós-crédito, para minha surpresa, também está sendo alvo de muitos questionamentos aí das pessoas na internet que estão dizendo que, nossa, mas ela apareceu do nada, ela simplesmente apareceu lá próxima dos Vingadores, e para mim isso é uma reclamação extremamente besta. Em um filme onde você tem uma mulher que adquiriu poderes através da explosão de um motor que anda na velocidade da luz, e essa mulher consegue destruir uma frota inteira só soltando blasters, e a gente vê uma raça alienígena de transmorfos ali que conseguem se transformar em qualquer pessoa, em qualquer animal, e as pessoas estão questionando o fato dela ter entrado sorrateiramente na base dos Vingadores. Eu acho que isso é um questionamento extremamente idiota e que tem explicação no próprio filme. Não só ela tem formação militar, como a gente vê no próprio filme, como ela também atuou como quase que uma agente secreta ali dos Kree durante alguns anos, então não seria nada absurdo que ela chegasse de forma sorrateira e o sinal foi enviado, mas obviamente que depois de 30 anos um sinal extremamente urgente do Nick Fury chega para ela não vai chegar voando perguntando numa boa o que estava acontecendo. Então faz total sentido que ela tenha dado uma analisada, tenha feito um reconhecimento do local, até ter certeza que ela podia confiar naquelas pessoas. Então eu acho que isso é uma reclamação extremamente boba e parece que as pessoas estão forçando a barra para encontrar defeitos no filme, e o filme tem muitos defeitos, mas esse não é um deles, ainda mais se a gente considerar que a cena pós-crédito nem é parte do filme principal e é somente um extra ali para a pessoa ficar com aquele gostinho de quero mais. Por que o Nick Fury nunca chamou a Capitã Marvel? Eu acho que um dos questionamentos bem razoáveis, que eu não vi muita gente fazendo também, foi a respeito do porquê o Nick Fury não teria chamado a Capitã Marvel quando a Terra foi invadida em Vingadores, quando um robô maluco queria destruir a humanidade no Vingadores Era de Ultron e em todos os outros grandes acontecimentos. Porque o Nick Fury nunca tentou chamar a Capitã Marvel. E ao meu ver isso é um problema, mas que pode ser resolvido com uma frase ali em Vingadores Ultimato. Se alguém perguntar pra ela por que você não veio quando Nova York foi atacada e etc, ela pode simplesmente responder que estava ocupada com outras coisas, ou que ela não estava com acesso ao pager, ou que o pager simplesmente não funcionou por algum motivo. Porque realmente não faz sentido o Nick Fury esperar virar poeira para finalmente chamar ela, porque a gente já viu outras emergências incríveis nesses 10 anos de universo. Agora, uma das grandes reclamações, e que eu acho que faz total sentido, é o fato do personagem Mar-Vell, que é um personagem masculino, nos quadrinhos e nas animações, ter sido substituído por uma mulher. E geralmente eu não sou contra esse tipo de coisas. Por exemplo, em Doutor Estranho eu não liguei nem um pouco, mas principalmente porque Doutor Estranho tinha não só o protagonista homem, como também a maioria dos coadjuvantes. E nesse filme, ao contrário, a gente vê uma protagonista feminina e várias personagens coadjuvantes também femininas. Então acho que pegar um dos personagens e ter essa licença poética de transformar um homem em uma mulher, eu achei desnecessário. E realmente foi o único ponto que eu acho que o filme forçou um pouquinho a barra nesse sentido. E a Annette Bening é uma atriz espetacular, mas eu acho que vários homens também poderiam ter ocupado essa vaga sem ferir a história original e sem deixar os fãs aí putos da vida com isso. O motor da velocidade da luz. O motivo que esse filme avança é que as duas raças estão tentando botar as mãos nesse motor que anda na velocidade da luz, que indiretamente é ligado ao Tesseract. E eu achei legal isso, que não é um filme de dominação mundial, que a gente não tá vendo a Terra em risco de destruição, nem nada assim, e é um filme que avança de forma orgânica atrás desse objetivo. O filme, como eu falei no meu vídeo anterior, atira para todos os lados, mas se eles tivessem trabalhado melhor somente essa história original, eu acho que o filme teria se saído bem melhor. E o filme, por causa disso, acaba nem tendo um real vilão
Tanto os Skrull quanto os Kree estão batalhando, na verdade, pelo bem do seu povo. A gente não vê nenhum vilão ali com motivações nefastas, e eu acho que isso é uma novidade em filmes de super-herói. Ronan. Quando eu ouvi que o Ronan ia estar nesse filme, eu fiquei bastante animado, porque ele é um dos vilões que eu mais gostei da personalização do vilão, mas eu acho que eles aproveitaram muito mal ele em Guardiões da Galáxia, principalmente porque o filme trabalhou muito bem os personagens principais e não o vilão. Então, quando eu ouvi que ele ia estar em Capitã Marvel, eu vi que era a oportunidade perfeita deles explorarem não só o Ronan, como também o Lee Pace, que é um ator excelente, na minha opinião, mas isso não aconteceu. O Ronan acaba sendo renegado, aquele vilão que fica na cadeira dando ordens, e ele acaba não botando a mão na massa pra nada, e a gente praticamente não vê o Lee Pace no papel. Ele aparece somente em uma cena, em mais detalhes, e todas as outras ele aparece através de um holograma. E ele ainda não é aquele radical que a gente viu em Guardiões da Galáxia, então, na minha opinião, como eles não deram muito pro Ronan fazer, não fez sentido nenhum eles incluírem esse personagem no filme. E a mesma coisa vale pro Clark Gregg. Eu acho que o Clark Gregg foi uma adição muito legal a esse filme. Foi legal ver ele de novo no universo Marvel, mas ele não trouxe absolutamente nada para a história. A segunda cena pós-crédito, que eu sei que muitos vão perguntar se eu não falar, é somente o gatinho vomitando o Tesseract em cima da mesa do Fury, o que até me fez questionar se o Tesseract está desativado, se o Tesseract não está funcionando, porque a gente viu em alguns momentos, como em Capitão América, o Primeiro Vingador, que o Tesseract estava dentro de uma caixinha, mas a gente viu também em outros momentos o Tesseract caindo e simplesmente quebrando o chão, fazendo um baita estrago. Então eu realmente acho que a Marvel se colocou um pouquinho contra a parede envolvendo o Tesseract no filme, porque agora ou eles abordam um pouquinho mais a fundo esse assunto e tratam novamente dessa Joia do Infinito que já foi muito abordada, ou eles largam mão e acabam deixando algumas pontas soltas para trás. Então, pessoal, o vídeo já deve estar bem longo e eu acho que eu consegui abordar os pontos mais controversos e com isso fazer um panorama geral. Então, galera, como sempre, não deixem de comentar aqui o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve. I'm not what you think I am.